Boa tarde, este é o Eclésia, o espaço que à quinta-feira lhe traz a história, mas antes, a atualidade da Igreja Católica. Na semana de oração pela unidade dos cristãos, Bento XVI defendeu que a unidade não é fruto da ação humana, mas um dom de Deus. Ontem, no Vaticano, o Papa lembrava também em português as características das primeiras comunidades cristãs, como exemplo a seguir na busca da unidade. Aqui encontramos quatro características que definem a primeira comunidade e que constituem uma sólida base para a construção da unidade visível da Igreja. Escutar o ensinamento dos apóstolos, ou seja, o testemunho da missão, vida, morte e ressurreição do Senhor. A comunhão fraterna, isto é, dividir os próprios bens materiais e espirituais. A fração do pão, a Eucaristia, o ápice de nossa união com Deus e que representa a plenitude da unidade. E finalmente a oração, que deve ser a atitude constante dos discípulos de Cristo. Como é feito o caminho para a construção da unidade entre os cristãos, deve manter no centro a oração. Isso nos lembra que a unidade não é um simples fruto da ação humana, mas é, acima de tudo, um dom de Deus. Bento XVI exortou os peregrinos lusófonos ali presentes a perseverar na oração, pedindo a Deus o dom da unidade. O regresso às origens e às fontes da fé é esta a proposta para a Semana de Unidade dos Cristãos, que até o dia 25 de janeiro chama à oração todos os cristãos. O tema, proposto pelas igrejas cristãs presentes em Jerusalém, é um desafio a que cada igreja local faça o seu esforço de unidade. Dom Manuel Felício deixa ao programa Eclésia alguns dos aspectos que considera fundamentais neste esforço comum e que se estão a concretizar em Portugal. O reconhecimento recíproco e oficial do batismo por parte de todas as igrejas de expressão cristã é uma condição estabelecida pela Santa Sé. Em Portugal, as igrejas católica, presbiteriana, metodista, lusitana e anglicana estão unidas neste esforço, ao qual se quer juntar a Igreja Ortodoxa, embora haja algumas dificuldades, conforme explica Dom Manuel Felício, presidente da Comissão Episcopal da Doutrina da Fé e Ecumenismo. Temos que distinguir os ortodoxos que nós encontramos diariamente aqui na nossa terra, nos nossos ambientes, e temos que também relacioná-los com as respectivas obediências. E essas obediências são muitas. 3 são as mais visíveis, mas depois há outras, porque além dessas há chamadas, além dos grandes patriarcados ecuménicos, há também as chamadas igrejas autocéfalas, igrejas autónomas, e alguns aparecem-nos aqui dessas igrejas autónomas. E a dificuldade agora tem sido a encontrar uma instância que garanta e que diga, sim senhor, esta também é a nossa visão, esta também é a nossa opção e nós estamos disponíveis para fazer este texto também um texto nosso. Esta questão de encontrar as respectivas obediências tem, aliás, sido a maior dificuldade que se encontra atualmente nas relações com a comunidade ortodoxa, que tem em Portugal uma forte presença de fiéis. Dom Manuel Felício acredita que esta é uma dificuldade que se irá ultrapassar. Para tal, desenvolveu esforços na sua recente participação na Grécia, no Fórum Católico Ortodoxo. Nós, cristãos católicos, estamos preocupados de uma forma especial com os nossos irmãos ortodoxos. Existem muitos por aqui na nossa sociedade, vindos de várias procedências, muitos bastante desenraizados das suas comunidades de origem, com dificuldades aqui em se inserirem, quer na nossa vida social, quer na nossa vida de vivência da fé, e nós queríamos dispor-nos para o diálogo com eles e até cooperação com eles ao nível dos sacramentos, ao nível da formação na fé e ao nível também da prática da caridade. Estamos a fazer esforços nesse sentido. Houve o segundo Fórum Ecuménico Europeu de diálogo entre católicos e ortodoxos na Grécia, onde eu tive a oportunidade de participar. Dialoguei com vários responsáveis das igrejas variadas que temos espalhadas pela Europa, desde os grandes patriarcados até outras igrejas ditas autocéfalas ou autónomas, e viram-se alguns caminhos que nós agora queremos percorrer.
Um momento forte e importante para aprofundar as razões do diálogo ecuménico. Dom Manuel olha para esta semana como uma oportunidade interior, mas também como um desafio para as próprias estruturas eclesiais. Qualquer comunidade cristã não pode voltar as costas a esta responsabilidade. Um apelo do Santo Padre, um apelo da nossa identidade cristã, e mesmo que nós pensemos que não há ou que há poucos cristãos de outras expressões de fé ao nosso lado, o certo é que essa preocupação tem que entrar no conjunto das comunidades cristãs. E desde cedo, aliás, o Diretório para o Ecumenismo prevê que a própria catequese e catequese infantil já tenha informação e já tenha não só informação, mas vivências relacionadas com o diálogo entre cristãos de várias confissões, e esse, portanto, é uma responsabilidade que nós queremos viver e queremos levar às nossas comunidades cristãs. É o regresso às origens e ao essencial de uma unidade relatada nos Atos dos Apóstolos. Coloca-se a questão de haver um imperativo que vem dos textos bíblicos, que vem de Cristo e vem da primitiva comunidade cristã que, como dizem os Atos dos Apóstolos, vivia unida no ensino dos apóstolos, unida na fração do pão, Eucaristia, e unida nas orações, e de facto essa vontade de Cristo expressa no Novo Testamento de muitíssimas maneiras, essa vivência da primitiva comunidade cristã, agora mercê de circunstâncias várias, de ambientes circunstanciais, históricos, culturais, de diferenças mesmo de posição perante a vida, ela, ao longo destes 20 séculos, foi quebrada. E foi essencialmente quebrada em dois momentos, com a divisão de católicos e ortodoxos, e depois com a divisão dentro dos ocidentais, entre católicos e protestantes. Neste momento, esse imperativo foi quebrado, e nós queremos retomar o fio à meada. E, portanto, é esse o esforço que nós fazemos no sentido de reaproximarmos ou retomarmos o caminho da unidade querido por Cristo. Como sabemos, nunca será uma uniformidade. Será uma unidade no essencial, respeitando várias maneiras de olhar para a fé. Em Portugal, e para assinalar esta semana, haverá uma celebração nacional em Coimbra no próximo dia 21 de janeiro, havendo vigílias e encontros marcados para as várias dioceses. Depois de um olhar pelo presente, um regresso ao passado, Dom Manuel Clemente completa hoje a sua viagem pela história da nova evangelização. Sendo uma realidade de cada época, a nova evangelização é uma terminologia que o Papa João Paulo II proferiu pela primeira vez, cujo significado apresentaremos no diálogo com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento antes de mais. Muito obrigado por estar connosco. Boa tarde, Paulo. É de facto do João Paulo II esse nome. Pelo menos a insistência e a grande insistência. E o termo também da evangelização. Foi ele o grande vulgarizador do termo. Embora sendo uma prática já de todos os tempos, não é? Como vimos ao longo destes programas. É isto que eu creio que esta série de programas evidenciou, ou seja, nós olhamos para estes 2000 anos de cristianismo e reparamos que ele não é propriamente uma realidade linear, mas é uma realidade como que relançada ciclicamente. Vimos a primeira pregação apostólica, depois vimos uma segunda evangelização da Europa, protagonizada sobretudo por monges, depois uma terceira evangelização da Europa, da Baixa Idade Média, protagonizada sobretudo pelos mendicantes, os frades mendicantes, depois a evangelização moderna, quer com as missões ultramarinas, quer com as missões europeias, e finalmente esta consciência que se ganhou, sobretudo na segunda metade do século XX, e que está tão bem representada por João Paulo II, de que a própria Europa é terra de missão. Quer dizer, não basta continuar simplesmente o que estava com um bocadinho mais de força, enfim, esticando os recursos humanos, como se diz, e os meios até à ponta, mas é necessário relançar e procurar modalidades novas, ou, mais uma vez, pela expressão de João Paulo II, com novo ardor, novos métodos, novas expressões, a evangelização de sempre. E é por isso que ela é nova evangelização. Claro que é a evangelização e é evangelizar de novo, mas também uma novidade na maneira como se faz e na incidência que tem. E nos territórios, agora não apenas geográficos, mas também mentais, culturais e sociais, a que se aplica.
Enfim, e para concluir o nosso programa de uma maneira assim mais, como é que eu ia dizer, pedagógica, que fique claro o que é que isto possa ser da nova evangelização, eu ainda não encontro uma fórmula mais feliz e mais operativa do que do número 34 da exortação apostólica Christi Fideles Laici, sobre o papel e a missão dos leigos, que é já de 1988. Resultou de um sino dos bispos sobre o laicado, Christi Fideles Laici, e tem lá, no número 34, o que eu, repito, considero a definição mais operativa do que é que se pretende com a nova evangelização. Eu peço ao Paulo para ler com cuidado. É urgente, sem dúvida, refazer em toda a parte o tecido cristão da sociedade humana. Mas a condição é a de se refazer o tecido cristão das próprias comunidades eclesiais que vivem nesses países e nessas nações. Esta nova evangelização, dirigida não apenas aos indivíduos, mas a inteiras faixas da população, nas suas diversas situações, ambientes e culturas, tem por fim formar comunidades eclesiais maduras, onde a fé desabroche e realize todo o seu significado originário de adesão à pessoa de Cristo e ao seu Evangelho, de encontro e de comunhão sacramental com Ele e de existência vivida na caridade e no serviço. Eu creio que era difícil encontrar uma melhor fórmula com todos os elementos do que se pretende com a nova evangelização. Porque o que se pretende com a nova evangelização é refazer ou fazer ou criar um tecido cristão na sociedade. A sociedade é como que um tecido, é como que um tapete, não é? Entretece e as linhas têm que se cruzar, têm que se ligar para ficar harmónico, para ficar belo. Seja com um desenho clássico, seja com um desenho abstrato. Agora, ao gosto que for. Mas é preciso que se entreteça para ser mesmo uma sociedade, não ser, digamos, um montão desconjugado de indivíduos e de projetos entrechocados, não, mas para ser um projeto comum, onde caibamos todos, uma casa comum, como também se diz. A sociedade precisa se refazer. E as comunidades cristãs estão ao serviço disso. O Concílio Vaticano II, quando definiu a Igreja, e por isso também cada comunidade cristã, disse que ela era como que o princípio e quase o sacramento de uma nova unidade do género humano. Isso é logo no princípio da Lumen Gentium, sobre a Igreja e a sua verdade. Ora bem, é preciso que, para se refazer o tecido social, se comece por refazer o tecido da comunidade cristã. E essa comunidade cristã, como é que se refaz? Refaz em torno da pessoa de Jesus Cristo, da convivência sacramental, vivencial, com esse mesmo Jesus Cristo ressuscitado, que é a vida das comunidades cristãs. E então que elas, por uma nova catequese também mais aprofundada e que leva a vida toda, não seja só para as crianças, uma grande incidência, por exemplo, nos adultos, não é? Com uma nova iniciação cristã que o seja realmente, que inicie na vida de Cristo, não é? Nos seus sentimentos e na sua atividade no mundo. Com uma celebração onde tudo isto, enfim, se incremente e se simboliza, depois se repercutam essas mesmas comunidades, se projetem essas mesmas comunidades no mundo em redor, para que o mundo em redor também ganhe o bom sabor do Evangelho, o sal, a luz que Cristo traz ao mundo. E por isso ele diz, o que a nova evangelização quer é fazer novas comunidades cristãs amadurecidas nesse mesmo cristianismo, para que depois possam refazer a sociedade em termos evangélicos também. E, mais uma vez, não apenas em termos territoriais, mas setoriais. E o Papa especifica aí, neste e naquele ambiente, neste e naquele setor sociocultural, desde a economia, ao estudo, à escola, à família, tudo. E eu creio que esta é uma definição, repito, muito operativa do que seja a nova evangelização. Encontramos um mundo, concretamente aqui na Europa, em que a valorização evangélica das coisas já não é assim tão evidente, e às vezes é exatamente o contrário que acontece. Então é preciso que aconteça, mas só acontece se nós o fizermos eclesialmente. Porque evangelizar é, digamos assim, patentear Cristo no mundo, a sua presença no mundo. E onde é que se patenteia essa presença? É na comunidade cristã. A comunidade cristã tem que ser mais cristã para que ao mesmo tempo seja mais evangelizadora. E no mundo em redor, setor a setor, leve, projete esse bom sabor do Evangelho. E esta é a nova evangelização. E eu julgo que esta definição é muito importante porque, primeiro, abarca todo o âmbito onde ela tem que incidir, a evangelização. Não apenas territorial, mas setorial. E depois, inclui essa dimensão eclesial de evangelização. Não é
ser um franco atirador, a mim dá-me para fazer isto ou fazer aquilo, e de chegar muito longe, eu cá faço informaticamente, ou não sei de que maneira, mediática. Não. É um projeto eclesial. A nova evangelização precisa, antes de mais, de um lugar. Eu tive a ocasião de participar nos primeiros anos deste século XXI, no Congresso Internacional da Nova Evangelização, em várias cidades europeias. E se me perguntarem o que é que sobressaiu dessas várias iniciativas, né? Vamos estar lembrados, em Viena, em 2013, depois em Paris, em Lisboa, em Budapeste, foi a última, e antes em Bruxelas, o que é que sobressaiu dessas várias iniciativas? Eu julgo que foram duas coisas. Foi, em primeiro lugar, a prevalência de Cristo. Ou seja, evangelizar não é um discurso abstrato. Evangelizar é transmitir uma companhia, precisamente esta do ressuscitado. É a pessoa de Cristo. E isso faz através da comunidade cristã. Se não houver uma comunidade cristã que transporte esta presença de Jesus Cristo, que faça transparecer, antes de mais, da maneira como se vive, nessa comunidade cristã, não há evangelização, não há lugar. Não há lugar. Uma pessoa pode ficar tocada por um discurso que alguém faça acerca do Evangelho, mas não tem um lugar para confrontar esse discurso, para fazer convivência com outros cristãos, não há evangelização. Desse projeto, por exemplo, evidenciaram-se essas características. Há resultados também concretos que um projeto de evangelização deixa? Ou eles acontecem sobretudo na convicção, no interior de cada um? Não, e não só no interior, na tal formação de comunidades cristãs amadurecidas. Nas faixas inteiras de população nos diferentes setores? E nas comunidades, através das comunidades cristãs amadurecidas, que desabrochem depois esse evangelho que vivem. Isso é fundamental. Aliás, nós podemos remontar à primeira evangelização, que é do próprio Cristo, não é? Quando Jesus diz, é pela maneira como vocês se derem uns com os outros, como vocês se amarem, que os outros reconhecerão que são meus discípulos. Ou seja, se o Evangelho não for autenticado nas comunidades cristãs, não pega. Não se indigeniza, não se localiza. Ele precisa de ter uma comunidade cristã, que com certeza não será só a comunidade tradicional, porque hoje as pessoas não estão localizadas, são cada vez mais translocalizadas. Uma família cristã, uma cristã comum, podem participar ao longo de um ano em várias comunidades cristãs, porque num sítio estão de semana, no outro sítio estão ao fim de semana, no outro sítio estão no verão, e os vários membros da família também passam por muito lado. Portanto, não será tão estrito na localização este projeto como foi noutras épocas, embora com certeza que integre essas comunidades que existem, mas sobretudo as renove com o Evangelho. Porque enquanto elas não forem sinal do Evangelho, não haverá nova evangelização. É preciso que possa acontecer aquilo que mais uma vez aconteceu na primeira evangelização de Cristo. Quando os primeiros discípulos vão atrás dele e querem saber mais coisas, ele responde, venham e vejam. E eles foram com ele e ficaram com ele nesse dia. Então no outro dia evangelizaram. Se não houver uma comunidade, desde a comunidade familiar, à comunidade paroquial, a todas as outras formas comunitárias e agregativas da Igreja, onde se faça a experiência convivencial novíssima do Evangelho, não há nova evangelização para oferecer. E para oferecer de novo. Que lugar terão mega eventos como foi esse congresso nas várias cidades europeias ou em capitais europeias? Que lugar têm esses mega eventos? Que lugar têm as novas linguagens, as novas iniciativas, umas mais mediáticas que outras, nessa convicção das comunidades? Eu acho que vão tendo na medida em que mais gente fica convencida disso. Eu recordo quando foi do Congresso Internacional da Nova Evangelização que a própria preparação daquela semana de congresso, porque foi em cada cidade uma semana, envolveu durante meses muitas comunidades cristãs que perceberam que transportavam uma tradição viva do cristianismo que precisavam de oferecer. E precisavam de oferecer ao mundo da arte, precisavam de oferecer ao mundo da empresa, precisavam de oferecer ao mundo dos jovens, precisavam de oferecer ao mundo da indigência e da pobreza. E então depois elas próprias criaram iniciativas missionárias ali no espaço em redor para transmitirem essa mensagem. Ficaram rodadas, ficaram treinadas. Estou a recordar-me do documento da Conferência Episcopal pelo Rosto Missionário da Igreja, onde se fala nisso, da formação até à necessidade de transmitir o Evangelho. Com certeza. Aliás, devo dizer que na Conferência Episcopal Portuguesa nós tivemos assim um pouco hesitantes sobre o título a dar, porque a grande urgência é da formação, claro que todos nós sentimos isso. Isto é, a nossa iniciação cristã faz o que se pode, mas não se faz ainda o que basta, não é? Porque muita gente chega ao crisma depois de 10 anos de catequese e vê-se mesmo pela persistência eclesial que nem sempre não se vê. Ou então não é aquilo que devia ser. Portanto, nós temos que aprofundar a formação cristã
essa tal iniciação e também com os adultos, eu ia dizer até e sobretudo com os adultos, porque também se os adultos e os pais não tiverem essa convicção cristã, dificilmente os seus filhos a terão, por melhores catequistas que disponham. Mas essa formação nós hesitávamos, havia de ser o prevalecente, ou o prevalecente é a missão. Ou então, formação para a missão. Mas a formação faz antes e a missão faz depois. Não é a própria missão que chama a formação, então acabou por ser formação para a missão, formação na missão, porque as duas coisas são verdade. Já vamos a queimar o tempo, mas uma última questão sobre esta temática, até porque ela é muito presente aqui na Diocese do Porto, não é? Para lhe perguntar se isto é um estado permanente, o fazer a nova evangelização. Tem de ser, mas essa permanência nasce na consciência que se ganha e que se aprofunda e depois na persistência do que se faz, não é? E daí que de vez em quando uns certos solavancos, E para isso iniciativas como a Missão 2010. Exatamente, umas certas chamadas de atenção, uns certos pretextos, digamos, sejam muito convenientes, porque a pessoa acorda, realmente é preciso. Sr. Manuel, muito obrigado por ter apresentado este tema da nova evangelização ao longo das últimas semanas, não só na prioridade que merece hoje em muitos contextos eclesiais, mas também na sua realização ao longo da história da Igreja. É tudo por hoje. Encontre este e todos os outros programas da semana em agência.eclésia.pt, o sítio que reúne todas as plataformas Eclésia, televisão, rádio e internet. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.